Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Maria Carolina Bovério Calzerani, da Faculdade de Educação da Unicamp. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Maior prazer estar aqui com vocês. A professora Maria Carolina, ela dirige atualmente o Centro de Memória da Unicamp. Ela também tem uma larga tradição e atuação no campo da história, primeiro, e depois na interface história e educação. E o tema de hoje que nós vamos tratar é justamente a questão da memória escolar e memória na educação. Então, começando, professora Maria Carolina, nosso público amplo, o que é a memória e qual a relação disso com a história da educação e do ensino de história? O campo da memória é um campo extremamente fértil na atualidade. Ao mesmo tempo, é um campo que está em crise, não é? Há uma busca ansiosa em relação às práticas de memória frente a um futuro que é incerto. Isso tem gerado muitas práticas de memória mercantilizadas, muito mais simulacros, muito mais esvaziadas, né, de pertencimento, de significado para o presente. Ao mesmo tempo, existe hoje também uma tendência de sobrevalorização das informações em relação às experiências vividas, experiências mais alargadas em relação ao tempo. Portanto, a temática da memória ela está presente, sim, na contemporaneidade, mas de maneira, vamos dizer, crítica, não é? É uma oportunidade para todos nós nos aproximarmos desse campo e trazemos algumas contribuições relativas à memória, como, por exemplo, do filósofo Walter Benjamin, né, que encara a memória como ao mesmo tempo um conhecimento, mas atravessado por uma dimensão mais ampliada do ser humano, ou seja, é esquecimento, é ao mesmo tempo afetividade, é consciência e inconsciência, é o entrecruzamento de presente, de passado, de diferentes visões de mundo, diferentes sensibilidades. O que eu quero dizer com isso? Esse filósofo nos apresenta uma oportunidade de nós estarmos repensando o próprio âmbito da produção de conhecimento histórico, aproximando a ideia da história, a senhora história, né, com o estatuto científico, né, é um conceito construído, engendrado desde o início, né, vamos dizer, do período clássico, greco-clássico, com Platão, a imagem, né, de conhecimento como memória, mas, claro, um conhecimento específico relativo à retomada de outras vidas, portanto, muito diferente da nossa concepção de conhecimento, mas memória enquanto conhecimento, né? E o conceito de história como o conceito de redescoberta, né, ou de pesquisa através do testemunho vivido, o conceito de Heródoto, né? Professora, esse tema, o nosso público fica muito interessado, porque a memória ela tem a ver com um aspecto subjetivo do indivíduo, até mesmo psicológico, e a professora mencionou o esquecimento. Então, qual é o desafio do estudioso que trabalha com depoimentos, com rememorações, contar coisas do passado? No entanto, muitas vezes a pessoa esquece coisas ou, ao mesmo tempo, até acrescenta coisas que foram de outros períodos. Então, qual o desafio de lidar um pouco com essa, digamos, fluidez da memória, do esquecimento? Esse é um desafio extremamente importante no âmbito da educação. É reconhecer que a produção de conhecimento é realizada por um ser humano mais amplo, né, que tem a capacidade, sim, de produzir conexões, mas, ao mesmo tempo, atravessado por não saberes, né, e muitas vezes por esquecimentos que são extremamente salutares, né. Então, há que se respeitar, portanto, esse ser humano produtor de conhecimento. Em que medida o esquecimento pode ser salutar? Porque o nosso público pode estar pensando, mas por que o esquecimento pode ser salutar? Perante as grandes, né, crises, perante as grandes hecatombes, né, esquecer é uma possibilidade de continuar vivo, né, quer dizer, há todo um trabalho psicanalítico, né, de, vamos dizer, seleção daquilo que merece e que pode ser preservado e aquilo que deve, em nome da saúde, ser esquecido, né. Isto é um movimento que existe nos seres humanos. Então, o educador reconhecer esta dimensão, né, própria do ser humano é extremamente importante para as práticas de produção de conhecimento histórico, que é o nosso caso mais específico, né? A gente trabalha exatamente nesse desafio, né? E no caso aqui do Centro de Memória, trabalha-se muito com a história também da cidade em geral e da cidade de Campinas em particular. Esta atuação com relação a uma metrópole como Campinas, porque no fato que é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, com uma população oriunda não só de outras regiões do Brasil, mas até mesmo do estrangeiro. Então, como é o desafio de trabalhar com a memória numa cidade como Campinas, que é uma verdadeira metrópole? Tem especificidades? Sim, sim.
Nós tivemos já experiências muito interessantes nesse sentido, né? Nós atuamos, por exemplo, num projeto de educação patrimonial, chamado Educação Patrimonial, com guardas municipais da cidade de Campinas, né? E aí o nosso desafio foi justamente como produzir visões, né, relativas à cidade com os guardas municipais. Trabalhamos com 549 guardas municipais, né? E nesse desafio trabalhamos com imagens iconográficas inicialmente. E aí a proposta foi exatamente partir do presente, né, e em busca de uma compreensão mais alargada dessa modernidade alargada ou radicalizada que se vive na cidade de Campinas, né? Produtora de tanta violência, né? Produtora de tantas desagregações, né? De desfacelamentos do próprio social. E aí nós encontramos justamente nas imagens iconográficas relativas a monumentos históricos de Campinas, do final do século XIX, início do século XX, essa oportunidade de relação. E os guardas puderam, a partir desses monumentos oficiais da cidade, arquitetônicos, constituir as suas visões, tomando esses lugares como lugares das suas memórias, né? Reconstituindo imagens, por exemplo. E como é que foi essa recepção por parte desses guardas? Foi muito, muito importante, muito, muito ampla, eu diria. Tanto que eles gostaram tanto que eles pediram que esse curso fosse oferecido aos seus filhos, aos seus netos e aos seus bisnetos. E aí nós organizamos um outro módulo que durou também cerca de 6 meses. Esse primeiro movimento durou 1 ano de trabalho com os guardas, né? Depois, no segundo movimento, trabalhamos com seus filhos através de estudos do meio, para o centro da cidade e também para fazendas, para compreender-se, né, o engendramento da modernidade capitalista em Campinas, né, nesse final do século XIX, com repercussões agravadas na contemporaneidade. E no final, trabalhamos com crianças de 8 a 12 anos que estão presentes hoje no bairro Jardim São Marcos. Crianças que desconheciam a história da cidade e, como descendentes de imigrantes nordestinos, se sentiam alijados desse processo. Houve todo um estudo do meio e aí se escolheu como lugar fundamental, veja bem, o estádio da Ponte Preta, que era o grande ideal de compreensão, né, de desejo, de conhecimento dessas crianças. Articulamos a história desse estádio da Ponte Preta, que é considerado o mais antigo do país, a história da cidade de Campinas, a história da macro-modernidade, né, ocidental, e a partir daí inserimos também, através dos brinquedos que as crianças colocam em prática nesse bairro, na relação com as suas famílias, a valorização também dos seus lugares de origem, né? Assim, também retomando Isso. Por são nordestinos, exatamente. Então, valorizando também Isso. aquelas suas tradições exatamente. mais específicas. Isso, exatamente. Porque há no caso aqui não só de Campinas, mas no Rio de Janeiro, São Paulo, essa presença nordestina, os famosos casos do norte, todo esse movimento de pessoas que vêm dessas regiões, e é importante ter essa dialética entre valorizar o local onde a pessoa está, vive, exatamente, mas também aquela bagagem que traz da sua região de origem. Isso foi bem aceito ou houve contradições? Como é que a professora analisa isso? Olha, nós tivemos uma equipe muito, muito importante e muito, inclusive, qualitativa. Tivemos os nossos orientandos, tivemos ex-alunos, professores de História, tivemos, inclusive, licenciandos do curso de História, do curso de Pedagogia, né, do curso, na verdade, graduandos, né, da pedagogia, e essa equipe toda, né, se encontrava uma vez por semana para preparar conjuntamente todo o trabalho, né? Então foi um movimento muito participativo e muito construído na relação com os próprios, né, guardas no início, depois com os seus filhos, depois com as crianças, né? Ou seja, eu acho que foi uma experiência ímpar, né, nesse sentido mesmo do dialogismo, da oportunidade de construção de uma visão de história na relação com as memórias. Retomo agora o tema das memórias, né? Das memórias dos partícipes, né? Não hierarquizando os conhecimentos. Nós, como os portadores das luzes, né, sobre a experiência de viver numa cidade como Campinas, né, uma vivência que é múltipla, né, uma vivência, na verdade, que traz à tona choques, né, e confrontos de experiências múltiplas. Então, acho que aí também é um outro aspecto que valeria a pena ressaltar, que a senhora mencionou que não se trata de o educador simplesmente levar as luzes, levar o conhecimento, mas em um diálogo no qual o educando também é produtor de conhecimento. Exatamente. Nesse aspecto, qual o papel que a professora considera que há justamente nessa proposta pedagógica, que eu diria está ligada provavelmente até a Paulo Freire, essa ideia de valorizar a cultura do educando? Sim, exatamente.
Esse é um mote fundamental, né, de toda essa busca de relação entre memória, cidade e educação das sensibilidades, né? Claro, o educador Paulo Freire, ele aí é um mote, né, fundamental de inspiração para todos nós, mas também o filósofo Walter Benjamin, né, que nos dá essa clareza de que é preciso ousar dialogar, né, com o outro, incorporar o outro também nas nossas tessituras discursivas, né? Ou seja, de que só a produção do conhecimento faz sentido se ela realmente ousar ultrapassar essa racionalidade técnica, né? Uma racionalidade que hierarquiza, que compartimentaliza, e construir uma racionalidade que nós podemos chamar de estética, essa que é comunicacional. Isso, né? nos leva ao ponto da sensibilidade. Sim, da aistesis, quer dizer, a percepção, a sensibilidade. Isso. E qual o desafio do educador, do professor, em justamente estar atento à sensibilidade? Porque muitas vezes justamente ficamos muito no aspecto técnico, decorar dados e fatos ou números, e nos esquecemos do aspecto humano, subjetivo, dos sentimentos das pessoas. Isso. Há, na atualidade, uma tendência ainda muito forte na educação, né? Da predominância dessa racionalidade técnica. Então, há todo um movimento do nosso grupo justamente em busca de uma produção de conhecimentos, de uma educação, né, que faça sentido para o outro e que seja capaz de ampliar a dimensão de ser humano desse outro. Né? Alguém portador não apenas de uma racionalidade, né, mas de uma corporeidade, de sensibilidades, de uma dimensão consciente, de uma dimensão inconsciente. Né? E, ao mesmo tempo, uma ampliação do ponto de vista social. Quer dizer, só o trabalho, né, na educação faz sentido se ele tiver uma proposta de partir do presente, né, numa viagem, entre aspas, capaz, né, de proporcionar relacionamentos mais férteis, mais humanizadores na experiência de ser sujeito hoje na história. E esse tipo de atuação, ele encontra boa receptividade também por parte dos professores da escola? Como é que a relação... Porque é uma relação seguramente muito importante que tem que ser feita a parceria com o educador que está em sala de aula. Com certeza. Normalmente a gente encontra uma ótima recepção. Né? É algo que eu diria que é ideal, né, desses professores, né? Que eles sejam encarados como seres humanos, né? E que, vamos dizer, que predomine no ato da formação desses professores, inclusive formação continuada, não o absoluto da razão instrumental, mas o absoluto dos seres humanos, né? Esse aspecto eu acho que é muito interessante, porque há uma ênfase, às vezes exagerada, no cobrar o conteúdo. Isso. O conteúdo tradicional, testes, e a professora está enfatizando o lado da construção do indivíduo, da sua subjetividade, e aí talvez com uma contribuição, inclusive, da psicologia, de todo o campo com certeza, humanístico. né? Da filosofia, da psicologia, né? Das ciências sociais em geral, né? Ou seja, há uma amplitude mesmo, né? Nesse olhar, nesse recorte epistemológico no ato da produção, né, de ações no que se refere ao ensino, à formação de professores. Né? É uma luta, viu, nesse sentido. Com certeza. Agora, é tanto mais admirável esse trabalho que é feito pelo seu grupo, pela professora e pelo seu grupo, quanto um autor tão erudito e importante como Walter Benjamin, esse filósofo, não é? Que foi tão importante na história e que, no entanto, é tão pouco conhecido, e vocês contribuem para que ele possa seja utilizado para melhorar o ensino e a compreensão da educação. Professora Maria Carolina, foi uma satisfação muito grande recebê-la hoje no programa. Queria agradecer. Eu que agradeço, viu, essa oportunidade ímpar de poder divulgar um pouco mais do nosso trabalho. Muito obrigada. E eu convido então todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.